Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass de Ovo Mousse. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, especialmente em um momento tão importante como a Páscoa, quando o chocolate ganha outro significado e a confeitaria pede mais intenção, cuidado e escolha. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a chefe Juliette Solé, eu sou chefe de confeitaria e atuo há mais de 13 anos na área. Eu construí a minha trajetória passando por cozinhas e confeitarias de alto nível dentro da hotelaria aqui em São Paulo, em lugares como o Hotel Renaissance, o Palácio Tangará e o Clube Med. Ao longo desse percurso, eu aprofundei meu trabalho com o chocolate, atuando junto à Barrica Lebot aqui em São Paulo. Buscando ampliar ainda mais esse olhar técnico, eu passei uma temporada na França, trabalhando em uma confeitaria de boutique. E foi essa experiência que me levou depois a lecionar por quase 4 anos na Le Cordon Bleu aqui de São Paulo. Talvez alguns de vocês também me conheçam por participação em projetos de mídia e de televisão, inclusive na primeira edição do maior reality show de confeitaria do mundo. Hoje, além da minha própria produção, eu atuo no desenvolvimento de receitas e cursos aqui no Ateliê Gourmand. E eu quis começar essa Masterclass falando do ovo mousse, porque ele ocupa um espaço muito especial dentro da confeitaria de Páscoa. O ovo mousse, ele não é apenas um ovo recheado, ele é pensado como uma sobremesa em forma de ovo. E isso muda completamente a lógica do seu preparo. Aqui a gente não está falando só de sabor, a gente está falando de estrutura, de equilíbrio, de camadas, tudo isso precisa funcionar junto. O recheio entra líquido, a base precisa sustentar, a mousse precisa ter textura correta e o conjunto precisa fazer sentido, tanto no paladar quanto na apresentação. Por isso, o ovo mousse é considerado um dos ovos mais sofisticados da Páscoa e também um dos que permitem maior valor agregado, seja para você vender, presentear ou simplesmente criar algo mais elaborado. Essa Masterclass foi pensada justamente para te apresentar esse universo e mostrar como o Ateliê Gourmand trabalha esse tipo de preparo. É um encontro para você entender o olhar, o método e a proposta do nosso curso de ovo mousse. Ao longo da aula, você vai perceber como a gente pensa a confeitaria aqui no ateliê, com técnica, com clareza e decisões bem fundamentadas. E no final desse encontro, eu vou te apresentar o curso em detalhes, te explicar como ele funciona, para quem ele foi pensado e como você pode seguir aprendendo com a gente. Antes da gente ir para a parte prática, eu quero já te fazer uma pergunta. Você já faz ovos de Páscoa hoje ou você está buscando uma forma de sair do básico e criar algo mais sofisticado? Conta pra gente aqui no chat que isso ajuda a gente a entender melhor quem que está comigo nessa aula. E para quem ainda não conhece a escola, eu vou contextualizar você rapidamente. O Ateliê Gourmand nasceu em 99 como uma escola física aqui em São Paulo e durante mais de 2 décadas formou milhares de alunos e chefes. Em 2019, a escola passou por uma grande transformação e se tornou 100% digital, acompanhando a forma como as pessoas aprendem hoje. E atualmente, o ateliê oferece mais de 70 cursos online com alunos no Brasil e no mundo todo, materiais de apoio completo, grupos ativos de acompanhamento pelo WhatsApp. Aqui, as receitas são testadas, os conteúdos são pensados com muito cuidado e o aluno nunca fica sozinho durante o aprendizado. E agora que você já entendeu o contexto, o conceito e a proposta dessa Masterclass, a gente vai para a parte prática. A ideia aqui é te dar um gostinho real do curso, mostrar como a técnica é explicada, como as decisões são construídas e como tudo isso se transforma em resultado na bancada. Então vamos para a cozinha? Porque é hora de ver na prática como o método Ateliê Gourmand funciona. Vamos lá! Ju, muito obrigada pela introdução. Queria agora me apresentar. Eu sou a Paula Riscala, tenho quase 3 décadas de experiência na cozinha e hoje a gente selecionou uma receita muito especial para compartilhar com vocês. Antes da gente ir para a cozinha, efetivamente, eu queria explicar o porquê dessa receita. Quando a gente pensa em ovo mousse, a gente tem uma textura muito aerada que entra em todos os ovos. E para fazer o contraponto dessa textura, que é tão leve, a gente precisa ter algumas bases de crocância. E a gente sabe que crocância é uma textura que as pessoas adoram. E foi pensando nisso, com muito carinho, que a gente vai compartilhar com vocês uma receita que faz parte desse curso e que para mim é uma das melhores receitas para trazer crocância nos seus preparos. A receita é o speculoos, uma base que vocês podem utilizar em muitas outras produções, tanto em ovos, bolos, tortas, bombons e o que mais a sua imaginação criar.
É uma receita super versátil, porque vocês vão poder produzi-la em diversas texturas. Fininha para base de tortas, crocâncias de bombom ou um pouco mais espessas para ser um biscoitinho delicioso. Isso é só um pedacinho do que vocês vão encontrar no nosso curso, mas tenho certeza que essa receita vai encantar vocês. Vamos para a cozinha? O espéculos acho que é uma das massas mais clássicas que a gente tem da confeitaria. Embora ele não entre na família, né, das massas francesas, deveria, porque ele é uma massa maravilhosa, extremamente perfumada. A origem dele, dizem que ele surgiu na Bélgica, mas a gente sabe que todos os países ali ao redor, ali, principalmente a Alemanha, têm suas variações. O nome ficou muito famoso depois que uma marca registrou essa receita. A gente tem a marca que chama Biscoff, Lotus Biscoff, que é a marca mais conhecida mundialmente. O nome Biscoff justamente é porque é de biscoito com coffee. Então, eles uniram as duas palavras e representa um pouco da intensidade de aromas. Embora não vai café, ele é um biscoito muito agradável para a gente comer com um cafezinho. E a beleza dele é trabalhar tantas especiarias e vocês vão poder brincar com elas. Gosto de canela, põe mais ou ponho menos se eu não gosto. Na receita até coloquei um que está como opcional que chama All Spices. Vocês podem utilizar, em cada supermercado a gente já encontra, né, alguns ingredientes. Tem gente que acha o All Spices aqui, que é uma mistura de várias especiarias, mas vocês podem substituir pelos 5 pimentas. Também tem misturas de 7 pimentas, ou só pimenta do reino, branca. Vocês podem brincar à vontade. A pimenta ela não é mandatória da receita até original, mas ela traz uma intensidade, assim, uma curiosidade. Você come o biscoito, você fala legal, ele tem a predominância de especiarias, um sabor adocicado, mas fica aquele retrogosto que só a pimenta pode proporcionar. Hoje eu nem vou utilizá-la, ela entra numa pitadinha, uma quantidade bem realmente discreta, porque a gente não quer roubar o aroma que a gente usa aqui. E para fazer o biscoff é muito simples, mas precisa lembrar que ele é uma massa muito mole. Então a gente vai ter que fazer aquelas idas e vindas para o freezer e essa é uma das receitas que eu recomendo muito vocês porcionarem em porções menores para facilitar a sua vida. Como que a gente vai começar? Eu vou misturar os sólidos. Aqui eu tenho a farinha de trigo e eu vou colocar todos os sólidos. A gente vai unir aqui gengibre, noz moscada, canela, sal e o fermento. Vou deixar aqui reservado, porque ele vai entrar depois. E nesse estágio, a gente começa fazendo a cremagem na batedeira. Aqui, ao invés de ter a manteiga com açúcar refinado, a gente já tem a beleza do açúcar mascavo, que vai trazer muito sabor para esse preparo. Vamos bater até aquele ponto pomada e uma cremagem bem feita. Cremagem feita, é hora de dar aquela raspada nas laterais para a gente ter uma boa emulsão para entrar os próximos ingredientes. Vou adicionar o caro. Se vocês não tiverem caro, pode substituir por mel ou açúcar invertido. Ovos e o leite. Nesse estágio é aquela hora que a gente acha que está dando errado, parece que a massa talha, e ela talha mesmo, porque os líquidos foram incorporados junto com a gordura, e agora vem aquele ingrediente mágico que vai unir toda essa turma, que é a parte sólida da nossa receita. Vamos pondo aos poucos. Agora a gente vai raspar novamente as laterais para soltar bem a manteiga e incorporar a farinha. E aqui vocês vão poder observar que é uma massa muito macia, mas que ela até gruda na mão, a gente vai ter que trabalhar realmente utilizando o filme plástico. A massa já está unida e como eu falei para vocês, eu vou optar em dividir em duas e vou abrir cada uma na sua folha.
A espessura que vocês vão abrir o espéculos fica muito a critério de cada um. Se vocês quiserem comer ele puro para acompanhar o cafezinho, pode abrir com meio centímetro. Ele vai dar uma estufadinha suave no forno por conta do fermento que contém na massa, mas eu particularmente gosto de abrir os espéculos mais fininho. Aqui eu estou com uma régua de 0,3, pode ser 0,2, porque é muito legal para utilizar em base de tortas, base de entremês, até eclairs e também para biscoitinhos bem pequenininhos que a gente pode colocar dentro do nosso bombom. Porque não tem nada mais gostoso, a hora que você morde um bombonzinho, tem uma camada fininha de espéculos lá dentro. Por ser uma massa muito pungente de sabor, ela aparece, ela realmente causa assim, uma sensação muito agradável na degustação. Então eu vou colocar, vou prender o saco com o meu corpo, acomodar minhas réguas, lembrando que quem não acha essas réguas para vender, sempre pode substituir pela régua escolar. E a gente vai abrindo devagar. Aqui o plástico vai marcar mais, porque a gente tem uma massa muito mole. E aí, de tempos em tempos, é só levantar e alisar. Se vocês estiverem trabalhando num dia muito quente, talvez seja mais fácil levar a massa à geladeira ou ao freezer por uns minutos, até mesmo antes de abrir, porque ela é um creme. Eu falo que essa massa assim, ela tem uma fluidez, uma umidade bem que dificulta trabalhar. Mas o sabor vale muito a pena. O açúcar mascavo que a gente utilizou nessa receita, ele tem uma cor intermediária. Se vocês optarem pelo açúcar mascavo escuro, vocês vão ter uma massa ainda bem mais escura do que essa. Ambos ficam deliciosos, fica um pouco a critério de vocês qual que vocês vão utilizar. Agora eu vou abrir a outra massa e depois eu vou levar as duas para o freezer para a gente poder cortar. Ele perde temperatura bem rápido, se vocês quiserem levar uma parte da massa de volta para o freezer é uma boa ideia. Eu tenho aqui mais do que uma opção de cortador, esse daqui tem uma estampa. Por vezes a massa estando muito macia não reflete tanto, mas fica muito bonitinho. Esses cortadores que tem escrito, eles são muito trabalhosos de fazer, vocês vão ter que fazer vários vai e vens. Se vocês optarem por um cortador mais liso, a gente ganha muita agilidade para fazer o corte. As sobras de massa, a gente une todas, volta a abrir, volta para o freezer e faz uma nova rodada. Como espéculos é muito delicioso, essa segunda placa aqui, eu vou optar em fazer fundo para minha torta ou entremês individuais. Aqui eu vou utilizar um cortador no formato de eclair. Aqui eu vou apenas demonstrar o que eu faria se eu quisesse fazer para dentro de bombons. Não vou assar junto, porque não daria certo, o tamanho é muito diferente, mas usando um bico de saco de confeitar, a gente corta rodelas pequenininhas. Até teria que voltar ao freezer, porque aqui a gente já perdeu muita temperatura, mas a gente vai assar biscoitinhos pequenininhos assim. Isso fica lindo, gente, para colocar dentro de bombom. Além do que, é muito saboroso. Quando eu vou assar ele para utilizar como base de entremê, eu acho lindo a textura que a tela do tapete de silicone proporciona na superfície da massa. E como eu quero ter isso dos dois lados, eu cubro a minha produção com um segundo tapete. Vou colocar uma assadeira em cima dessa e a gente vai levar para assar dessa forma. Quando vocês assam assim coberto, o tempo para assar é um pouquinho maior, mas o resultado fica incrível, vou mostrar para vocês. Eu adoraria que o vídeo tivesse cheiro, porque se vocês soubessem o aroma que está aqui na cozinha é indescritível. Esse biscoito é de longe o mais perfumado e realmente vale a pena vocês conhecerem. A gente assou ela das duas formas, aqui eu tenho ele assado de forma individual. Ele está com uma cor mais clara, porque nós optamos em utilizar o açúcar mascavo claro. Mas se vocês quiserem aquela cor mais característica, um pouco mais para o chocolate do Lotus, vocês podem utilizar o açúcar escuro. É muito saboroso, gente.
Espero que vocês se deliciem com essa receita, porque tanto para tortas, biscoitinhos e preparos, né, inserts, como a gente chama, dentro de outros preparos. Queria mostrar agora para vocês como é que ficou a nossa segunda produção, né, que são as bases para torta ou sobremesas individuais. Vocês podem usar isso como shells mesmo, né, quando a gente faz produções de torta, ou aqui no caso que a gente utilizou nesse formato para fazer sobremesas individuais no formato de eclair. Aqui nós temos 3 opções de produção do espéculos. A que eu mais adoro, que eu utilizo o açúcar mascavo escuro, mas também fizemos com açúcar mascavo claro, que fica mais delicado, um pouco mais sutil. E também assamos eles no formato para sobremesas individuais. Aqui a gente optou pela sobremesa no formato do eclair. É uma das massas mais lindas da confeitaria. Eu espero que vocês não deixem de experimentar. E aí, o que acharam da aula? Assim fica muito mais fácil entender por que o ovo mousse é considerado um dos ovos mais sofisticados da Páscoa. Quando a gente pensa em estrutura, equilíbrio, textura e montagem, o chocolate deixa de ser só o recheio e passa a se transformar em sobremesa. E é exatamente isso que a gente aprofunda nesse curso de ovo mousse do Ateliê Gourmand. Você vai aprender a desenvolver 3 ovos mousse completos, que são pensados para a Páscoa. Então vai ter o ovo mousse de chocolate com maracujá, onde a gente explora o contraste entre doçura e acidez. O ovo mousse tiramisu, que é inspirado num clássico da confeitaria, com camadas bem definidas. E o ovo mousse pavê, que combina cremosidade, crocância e uma referência afetiva que todo mundo conhece. Mais do que as receitas, você vai aprender a como estruturar cada ovo do início ao fim. Como criar a base correta de sustentação. Como trabalhar mousses mais estáveis e aveludadas, como equilibrar sabores e texturas, como montar camadas que funcionam de verdade, tanto no sabor quanto na apresentação. Tudo isso explicado passo a passo, com método e clareza. O curso é 100% online, com videoaulas detalhadas e material de apoio completo para você assistir no seu ritmo. E você não aprende sozinho. Os alunos têm acesso a grupos exclusivos de acompanhamento no WhatsApp, onde as chefes do Ateliê Gourmand estão presentes para tirar dúvidas, orientar e acompanhar todo o processo de aprendizado. Ah, e agora um ponto muito importante. Quem está assistindo a essa Masterclass ao vivo tem acesso a uma condição especial de lançamento. 30% de desconto para você se inscrever no curso de ovo mousse. Válido por tempo limitado. Essa condição não ficará disponível depois. Então, se esse curso faz sentido para você, é importante aproveitar agora. O link para inscrição está aqui em destaque no chat. E antes de encerrar, um aviso importante. Toda a comunicação do Ateliê Gourmand acontece exclusivamente pelos nossos canais oficiais. A gente não entra em contato individual, não envia mensagens privadas e não solicita dados pessoais fora das plataformas oficiais. Qualquer acesso, dúvida ou inscrição deve ser feito somente pelos links divulgados aqui nos nossos canais oficiais, combinado? Se você quer sair do básico e criar ovos de Páscoa mais sofisticados e deliciosos, o curso de ovo mousse foi feito para você. Eu espero te encontrar no curso. Boa noite e muito obrigada pela companhia.